Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Ao Pai das Misericórdias, fazendo essa conexão bonita do santuário com a sua casa com o santuário. E assim nós juntos rezarmos ao Pai das Misericórdias, pedindo as graças e bênçãos sobre nós, sobre nossa família e também aprender com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos da igreja e a caminhar cada vez mais como filho e filha amado deste Pai. Por isso, o Papa Francisco, em suas audiências geral de quarta-feira, no dia 16 de outubro, fala-nos sobre o Espírito Santo e a esposa. E a nossa profissão de fé diz: eu acredito no Espírito Santo, o Espírito Santo na fé da igreja. Ele toma a carta de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que nos diz o seguinte, abre aspas: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Fecha aspas. O que nos garante outra palavra do apóstolo? Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus de entre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. Romanos 8:11. O Espírito habita em nós, está dentro de nós. Passa-se a tratar de como o Espírito Santo está vivo e presente na vida dos cristãos. Nos primeiros séculos, a igreja formulou a fé no Paráclitos sem muitas especificações. O credo apostólico dizia simplesmente: creio no Espírito Santo. Foi somente com a ameaça das heresias que no século IV a divindade do Espírito Santo foi definitivamente proclamada. Tal definição significa que se deve ao Espírito a mesma glória e adoração que ao Pai e ao Filho. É por esta razão que rezamos no credo que o Espírito Santo é aquele que dá a vida nova em Cristo, que é sobrenatural e que nos faz todos filhos de Deus. É a vida eterna que nos livra da injustiça e do sofrimento. O Espírito de Deus habita em nós, o sopro de Deus, o primeiro sopro e o segundo sopro. O primeiro é finito, essa tenda de argila ela vai se desfazer, mas o segundo é infinito, é eterno, é divino, faz parte da essência divina, não morre. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus nos deu a vida, e ela continua aqui em nós, até o dia de nossa partida, até o dia em que essa tenda for desarmada. Mas o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, na nossa crisma e nos sacramentos da igreja, esse é eterno, esse não morre. Então, se o Espírito habita em nós, ele está querendo dizer que dentro de nós, pelo batismo que nós recebemos, habita Deus. O Espírito Santo é Deus. E se eu me disciplino a escutá-lo, se eu me disponho a fazer a sua vontade, se eu me deixo conduzir por ele, essa vida eterna ela vai cada vez mais se tornando abundante em mim. Ela vai se extrapolando em mim. Eu mudo o meu modo de viver, eu mudo o meu modo de ser, eu mudo o meu modo de relacionar com as pessoas, o meu modo de relacionar com as coisas, o modo de eu me relacionar com o mundo. Eu me torno uma nova criatura. E não é uma criatura falível, uma criatura falha, mas uma criatura firme, segura, certa, sem medo de errar na fé, sem medo de errar na vivência da fé, sem medo de errar na prática da fé. É isso que Ele faz conosco. Por isso que nós estamos constantemente
ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Missa, rezando, para que a gente não perca essa conexão com o Deus que habita em nós e que habita de forma divina, eterna, que nos dá a vida eterna. Então, até o apóstolo vai dizer que para os cristãos, né, que iam levados para os leões, os que eram mortos, eram queimados vivos, ou então eram cortados a garganta, eles não tinham medo de morrer, não, eles iam para a morte cantando, porque a vida eterna que eles iam ter valia muito mais a pena do que aquela vida que eles estavam deixando para trás. Porque eles iam tomar posse definitiva do reino. Então vocês vão pensar, não, aqueles cristãos do primeiro século lá eram tudo fanáticos, eram tudo pessoas de cabeça feita, né? Pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Não, eles estavam muito bem sabendo o que estavam fazendo. Eles sabiam muito bem o valor da vida, o valor das coisas. Eles não foram ludibriados, enganados. Eles tinham uma clareza muito grande de quem é Deus e de quem era Ele. E dar a sua vida por Cristo e morrer para assumir a vida eterna junto dele, para eles era a melhor coisa. Então a gente acha um absurdo, né? Mas foi assim que aconteceu e é assim que acontece. Os mártires que deram a sua vida por causa de Cristo, eles podem ter tido medo no momento, mas eles tinham uma certeza no coração, que é a certeza da fé. E essa certeza da fé, de forma alguma, tira eles do seu segmento. Então, meus irmãos, tem um Espírito Santo habitando aí dentro de você. Comece a conversar com Ele. Comece a abrir o seu coração a Ele. E vai escutando o que Ele diz. E se tem dúvida, procura a igreja, procura um padre, procura alguém que vai te ajudar também nesse processo, se você nunca tem escuta dele. Mas você eu preciso escutá-lo. Por isso que a oração que nós devemos fazer cotidiana, a oração, a participação na Santa Missa, a confissão, os sacramentos, eles nos limpam para que nós possamos tornar-nos brilhantes na graça de Deus e termos lucidez nas coisas. Nós cristãos somos lúcidos, graças ao Espírito Santo. Nós não somos fanáticos, ludibriados, enganados, cabeça feita. Não, não somos. Muito diferente do que dizem, que nós somos cabeça feita, que nós somos fanáticos, que nós somos isso, aquilo. E não percebem que quem é fanático e quem é cabeça feita não somos nós. São aqueles que nos julgam assim. Eles é o que são. Porque eles não querem ouvir, eles não querem escutar, eles não querem saber, não querem nada. Mas nós sabemos o que nós queremos. Por isso eu creio na revelação de Deus, creio em Jesus, creio na salvação que Ele trouxe. Então toma posse disso na sua vida. Toma posse disso. Não enrola mais não, mas vai atrás. Se abre na oração que você vai ver, muita coisa vai começar a mudar na sua vida. E muita coisa vai ficar segura no seu coração a respeito da fé, da sua igreja, da sua comunidade de fé. E é isso que o Espírito Santo nos leva à verdade, à luz da verdade. E nos dá a garantia das promessas de Deus. Nós temos as garantias das promessas de Deus. Não tenhamos medo. Ao contrário, confiemos. Vamos pedir ao Pai das Misericórdias que nos dê este coração disposto e esse espírito aberto à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos.
Desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.